Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão do Waldorf Hotel, em Nova York, brilhava sob lustres de cristal, e o mármore polido refletia a luz como um espelho perfeito. Tapetes vermelhos abafavam os passos dos hóspedes apressados, enquanto garçons de uniforme preto se ocupavam com malas douradas. Em meio a esse luxo, um concierge discreto, mas impecavelmente vestido, Marcus Weber, ocupava-se atrás do balcão. Seu cabelo preto, levemente grisalho, estava impecavelmente penteado, e seus olhos verdes observavam cada detalhe, cada gesto dos clientes. Com uma atenção quase militar, naquela manhã, uma mulher entrou. Vestia um casaco de cachemir creme, luvas combinando e carregava uma bolsa que valia mais do que um apartamento comum em Manhattan. Seu andar inspirava respeito. Seu olhar, uma mistura de curiosidade e superioridade, varria o saguão como se já possuísse tudo à vista. Era Isabella Montclair, uma milionária renomada por seu império da moda e por seus lendários altos padrões para os funcionários de seus estabelecimentos favoritos. Marcus, com um sorriso profissional, curvou-se levemente. Olá, senhora Montclair, em que posso ajudá-la hoje? Isabella olhou para ele com um sorriso condescendente. Acho que você nem sabe o que eu quero. Sem dizer uma palavra, Marcus girou e com voz clara e confiante, dirigiu-se a ela em alemão. Guten Morgen, Frau Montclair. Darf ich Ihnen beantragen Ihre Taschen helfen? Isabella parou de repente. Seus olhos se arregalaram e uma mistura de espanto e confusão cruzou seu rosto. Ela nunca tinha ouvido o concierge falar com ela naquele idioma. Marcus, imperturbável, continuou a guardar as malas com precisão silenciosa. A cena durou apenas alguns minutos, mas para Isabella, o momento pareceu suspenso no tempo. Este concierge, que ela sempre considerará um mero criado, acabará de revelar uma habilidade inesperada e misteriosa. No dia seguinte, tudo mudou. Os funcionários do hotel sussurraram sobre o novo boato. Isabella Montclair, fascinada e intrigada por Marcus, havia tomado uma decisão radical. Projetos de reforma, contratações e até mesmo alguns gerentes foram reavaliados. Marcus, o discreto concierge, de repente conquistou uma influência que nenhum outro funcionário poderia imaginar. O luxo e o poder de Manhattan eram inconstantes, mas às vezes tudo se resumia a uma língua, um gesto ou um olhar. E Marcus tinha acabado de demonstrar que as aparências enganam. No dia seguinte ao incidente alemão, o saguão do hotel estava mais movimentado do que nunca. Sussurros circulavam entre os funcionários. Marcus Weber, o discreto concierge, deixará Isabella Montclair sem palavras no dia anterior. Alguns achavam que era apenas uma coincidência, outros viam isso como um sinal de inteligência e rara competência. Marcus, fiel à sua rotina, chegou cedo. Inspecionou o saguão com seu olhar atento, verificando cada lustre, cada tapete e cada maçaneta. Sabia que os detalhes faziam toda a diferença. Exatamente às 9h30, Isabella Montclair entrou. Seu casaco creme esvoaçava atrás dela como uma nuvem luxuosa, e sua bolsa parecia conter o mundo inteiro. Mas desta vez sua atitude havia mudado. Ela não era mais condescendente, mas curiosa. Guten Morgen, Herr Weber, ela disse com um sotaque ligeiramente hesitante, repetindo as palavras do dia anterior, como se estivesse testando sua memória. Marcus curvou-se levemente, com um sorriso profissional intacto. Guten Morgen, Frau Montclair. É um prazer vê-la novamente. Ela observou seus gestos, sua postura, a maneira como ele organizava as chaves e guiava os clientes com uma fluidez quase hipnótica. Então, sem aviso, perguntou: Marcus, você poderia me mostrar a nova sala VIP que você recomenda para minhas reuniões privadas? Era a primeira vez. Nenhum concierge jamais havia sido solicitado a aconselhar a milionária. Marcus assentiu e conduziu Isabella por um corredor elegante, revelando uma sala de estar recém-reformada, discreta e iluminada, com poltronas de couro branco e mesas de vidro polido. Isabella sentou-se intrigada. Você escolheu este lugar, especialmente para mim? Perguntou ela, com um toque de admiração na voz. Exatamente, senhora. Oferece privacidade e conforto, perfeito para reuniões importantes. Aquele momento marcou o início de uma mudança sutil, mas profunda. Marcus não era mais apenas um concierge. Ele se tornará alguém capaz de cativar e influenciar Isabella Montclair. E sem que ele soubesse ainda, esse relacionamento mudaria não apenas sua vida, mas toda a ordem do Hotel Waldorf. Na manhã seguinte, o Hotel Waldorf exalava seu luxo habitual, mas uma nova tensão pairava no ar. Os funcionários cochichavam sobre Marcus. A milionária Isabella Montclair parecia fascinada por ele.
Ninguém sabia exatamente o porquê, mas todos sentiam que algo estava prestes a mudar. Isabela, vestida com um impecável terno azul escuro, chegou cedo para o café da manhã na sala VIP. Marcos, fiel à sua rotina, a recebeu com o mesmo sorriso discreto e profissional. Mas desta vez Isabela não estava lá para ser servida. Ela queria experimentar. Marcos, disse ela calmamente, gostaria que você organizasse meu almoço. Mas não de qualquer jeito. Quero que cada prato conte uma história, que cada detalhe tenha um significado. Marcos assentiu sem hesitar. Muito bem, senhora. Eu cuido de tudo. Ele imediatamente começou a trabalhar, coordenando a cozinha, ajustando os talheres, escolhendo flores frescas e copos perfeitamente alinhados. Cada movimento era preciso, cuidadoso, quase artístico. Até os garçons intrigados pararam para observar. Quando Isabela entrou na sala, alguns minutos depois, permaneceu em silêncio, observando. Marcos apresentou cada prato, explicando os ingredientes e sua procedência, conectando os sabores com histórias sutis e elegantes. Ela ficou impressionada. Seu olhar, normalmente severo e crítico, suavizou-se. Marcos, devo dizer que eu não esperava por isso. Você tem um talento raro, admitiu ela com um brilho de admiração nos olhos. Mas Marcos, imperturbável, simplesmente respondeu: Senhora, eu faço o meu trabalho com cuidado, nada mais. Aquele almoço foi um ponto de virada. Isabela começou a entender que Marcos não era apenas um concierge habilidoso, ele possuía intuição, delicadeza e criatividade que nenhum funcionário de hotel jamais havia demonstrado. E enquanto o observava trabalhar, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez Marcos fosse mais do que apenas um funcionário. Talvez ele fosse a chave para uma mudança que ela nunca havia imaginado em seu hotel. Na manhã seguinte, o Hotel Waldorf parecia tranquilo, mas a atmosfera era diferente. Os funcionários olhavam furtivamente para Marcos, imaginando que novo desafio Isabela lhe reservava. Alguns sussurravam que ele finalmente mostraria que era mais do que apenas um concierge. Isabela chegou com um sorriso enigmático. Aproximou-se de Marcos e disse, com uma voz comedida mas autoritária: Marcos, tenho uma missão para você. Marcos ergueu uma sobrancelha, intrigado mas impassível. Que missão, senhora? Hoje temos uma recepção importante no saguão principal. Investidores internacionais, celebridades, jornalistas. Quero que tudo seja perfeito, mas não apenas perfeito. Quero que cada detalhe reflita a elegância, o poder e o prestígio do meu hotel. Marcos assentiu e imediatamente começou a trabalhar. Reorganizou o saguão, ajustou a iluminação para destacar as colunas de mármore, selecionou arranjos florais específicos e orientou a equipe com precisão quase militar. Mas não se limitou à superfície. Verificou cada entrada, cada som, cada aroma que pairava no ar. À medida que os hóspedes começavam a chegar, o saguão parecia transformado. Todos os olhares se voltaram para Marcos, que se mantinha afastado, orquestrando silenciosamente a cena. Isabela o observava com uma mistura de fascínio e surpresa. Ela nunca imaginou que um concierge pudesse ter tanto impacto na experiência do hóspede. No final da noite, os elogios não paravam de chegar, e vários investidores até pediram para conhecer o homem por trás da mágica. Isabela, sorrindo, mas interiormente impressionada, sussurrou para Marcos: Você acabou de mudar a percepção de todos sobre este hotel, e sobre você. Marcos permaneceu calmo, fiel ao seu papel, mas por dentro, sentiu uma onda silenciosa de orgulho. Pela primeira vez, percebeu que seu trabalho poderia ter poder real e que sua habilidade ia muito além das expectativas de sua posição. Naquela noite, enquanto o hotel voltava a ficar em silêncio, Marcos limpou o saguão com a mesma meticulosidade de antes, mas sabia que algo havia mudado. Isabela Montclair, a exigente milionária, acabará de lhe confiar a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior, e ele estava pronto para completá-lo. No dia seguinte, o Waldorf parecia quase comum para os hóspedes, mas, nos bastidores, uma grande mudança estava em andamento. Marcos Weber não era mais visto como um mero concierge, ele se tornará o ponto de apoio silencioso do hotel. Aquele que poderia transformar uma experiência comum em uma demonstração de elegância e prestígio. Isabela Montclair entrou no saguão com sua postura habitual, mas desta vez estava procurando por Marcos. Ela o encontrou perto do balcão, ajustando cuidadosamente a apresentação das chaves e monitorando o fluxo de clientes. Marcos, ela disse em tom comedido, recebi uma reclamação esta manhã de um grande investidor. Marcos curvou-se levemente. Estou às suas ordens, senhora. O que posso fazer? Quero que você resolva essa situação antes que ele vá embora infeliz. Sem hesitar, Marcos caminhou até o investidor, observando seus gestos, sua atitude, suas expressões.
Em poucos minutos identificou o que o incomodava e apresentou uma solução que superou suas expectativas, um upgrade de suíte, um cardápio personalizado e uma experiência sob medida com um serviço discreto e atencioso. Quando o investidor saiu, visivelmente encantado, Isabela olhou para ele com um misto de admiração e surpresa. Marcos, você transformou uma reclamação em uma oportunidade de fidelização. Isso é impressionante. Marcos deu de ombros modestamente. Madame, é simplesmente uma questão de antecipar as necessidades e agir antes que se tornem problemas. Naquela noite, enquanto a equipe encerrava o expediente, sussurros correram pelos corredores. Marcos mudou o jogo novamente. Até mesmo os chefes de departamento, normalmente autoconfiantes, começaram a reconhecer sua influência sutil, mas real. Para Isabela, o dia foi uma revelação. O concierge, que ela considerava um funcionário comum, era, na verdade, um estrategista discreto, capaz de lidar com crises e fortalecer a imagem do hotel como nenhum outro executivo conseguiria. E em sua mente, uma ideia ousada começou a tomar forma. Por que não dar a Marcos responsabilidades ainda maiores? Naquele dia, o Waldorf não recebeu apenas convidados de prestígio, acolheu uma mudança silenciosa, mas irreversível. Marcos Weber acabará de dar um passo que mudaria sua vida, e a de toda a equipe. Nos dias que se seguiram, a influência de Marcos Weber no Waldorf Hotel tornou-se cada vez mais evidente. Isabela Montclair passou a consultá-lo em decisões que iam muito além da função de concierge, remodelação de suítes, seleção de fornecedores e organização de eventos privados. Em todas as ocasiões, Marcos apresentou soluções inovadoras e eficazes, combinando elegância e eficiência. Mas essa ascensão de poder não passou despercebida. Alguns gerentes, antes confiantes em sua autoridade, começaram a sussurrar nos corredores. Por que Isabela ouve mais esse concierge do que nós? Reclamou o diretor de buffet. Ele não tem título nem diploma e ainda assim, acrescentou o gerente de eventos. Marcos, no entanto, permaneceu impassível. Continuou seu trabalho com discrição e profissionalismo, ciente de que a inveja jamais deveria minar seu rigor. Certa manhã, Isabela o chamou em seu escritório. Marcos, tem uma ideia. Gostaria que você supervisionasse pessoalmente a recepção de uma gala planejada para a semana que vem. Quero que cada detalhe seja perfeito e que os convidados saiam maravilhados. Marcos assentiu. Eu cuido disso, senhora. Ao longo dos preparativos, ele introduziu inovações sutis, iluminação projetada para destacar as obras de arte, recepção multilingue para convidados internacionais, entretenimento discreto porém cativante, e até mesmo um cardápio pensado para estimular todos os sentidos. Cada elemento foi meticulosamente pensado, mas apresentado com uma simplicidade desconcertante. Quando chegou a noite da gala, o efeito foi imediato. Os convidados ficaram impressionados, os elogios abundaram, e Isabela observou Marcos com uma mistura de satisfação e orgulho. Ela entendeu que ele não era apenas um excelente concierge, mas um verdadeiro estrategista, capaz de transformar a imagem do seu hotel e impressionar até as personalidades mais exigentes. Para alguns gestores, esse sucesso reforçou o ressentimento. Mas para Isabela e Marcos foi uma confirmação. O poder não reside nos títulos, mas na competência, na intuição e na capacidade de surpreender. Aquela noite foi o ponto de virada. Marcos não era mais apenas um funcionário, tornará-se indispensável. E sem saber, acabará de entrar em um jogo em que sua inteligência e talento logo perturbariam a ordem estabelecida no Hotel Waldorf. Após a gala, Marcos Weber tornou-se um nome conhecido no Hotel Waldorf. Os hóspedes o chamavam de o homem por trás da perfeição, e Isabela Montclair não hesitou mais em lhe confiar missões estratégicas. Cada evento que ele supervisionava brilhava com requinte e elegância. Mas esse reconhecimento causou tensões entre a equipe de gestão. Alguns diretores, antes orgulhosos de sua autoridade, começaram a se sentir ameaçados. O diretor de operações, Sr. Thompson, discretamente chamou alguns colegas à sua sala. É inconcebível que um zelador agora esteja ditando as escolhas da Sra. Montclair. Sim, concordou o diretor de vendas. E você viu como os clientes o elogiam? Em breve ele terá mais influência do que todos nós juntos. Marcos, no entanto, continuou seu trabalho sem distrações. Ele sabia que inveja e boatos eram inevitáveis quando se ascendia rapidamente em influência. Sua estratégia: permanecer profissional, eficiente e sempre invisível em seus sucessos. Certa manhã, Isabela o chamou ao seu escritório para uma tarefa ainda mais ousada. Marcos, preciso que você reorganize completamente a logística da nossa próxima conferência internacional. Quero que ela seja impecável e memorável.
Marcos assentiu, determinado a cumprir a nova missão. Começou a planejar cada detalhe, antecipando cada problema em potencial, sempre de olho nos diretores invejosos que tentavam sutilmente sabotar suas iniciativas. Na primeira reunião preparatória, Marcos mais uma vez impressionou a todos os envolvidos. Ele distribuiu tarefas com calma e confiança, planejando cada cenário, e transformou restrições logísticas complexas em soluções perfeitas e elegantes. Isabela, que observava, ficou fascinada. Marcos, você é incrível, murmurou. Mas por trás desse sucesso, uma tensão latente crescia. Diretores invejosos começaram a tramar nas sombras, determinados a testar a posição de Marcos e lembrar a todos que ele era apenas um zelador. Este capítulo marca o início de um conflito latente que promete testar Marcos não apenas suas habilidades, mas também sua capacidade de navegar nos jogos de poder dos Waldorf. O Waldorf estava sob uma pressão sutil mas palpável. Os sucessos de Marcos Weber só serviam para alimentar a inveja dos diretores. O plano deles começava a se concretizar. Testariam sua reputação e sua capacidade de lidar com crises inesperadas. Tudo começou numa manhã, quando a diretora de buffet, Sra. Caldwell, deixou escapar discretamente uma mensagem importante sobre um evento VIP. A notícia de que um importante serviço de buffet seria adiado se espalhou, e a equipe imediatamente sussurrou que Marcos havia falhado em suas responsabilidades. Ao tomar conhecimento da situação, Marcos não demonstrou nenhum sinal de pânico. Imediatamente contatou os fornecedores, reorganizou o serviço e tomou a iniciativa de supervisionar pessoalmente a apresentação dos pratos e bebidas. Mantendo a calma e o método, coordenou cada movimento com uma precisão que deixou os convidados completamente impressionados. Isabela Montclair, que estava presente no local, olhou para Marcos com admiração. Mais uma vez, Marcos, você transformou um problema em sucesso. Mas por trás dos sorrisos e felicitações, a inveja dos gerentes crescia. O Sr. Thompson, o gerente de operações, sussurrou para um colega, ele sempre se safa. Mas precisamos encontrar outra coisa, algo que ele não possa controlar. Marcos, por sua vez, começava a entender que sua ascensão jamais seria fácil. Ciúmes, intrigas e rivalidades eram obstáculos invisíveis, porém reais, naquele ambiente de luxo e poder. Seu sucesso agora dependia não apenas de suas habilidades, mas também de sua capacidade de antecipar as estratégias tortuosas dos outros. Essa primeira sabotagem fracassada demonstrou duas coisas: a habilidade excepcional de Marcos e a crescente determinação dos diretores invejosos. O jogo tinha acabado de se intensificar, e Marcos teria que usar toda a sua inteligência e sutileza para navegar nesse novo e frágil equilíbrio. Após a sabotagem frustrada do diretor de buffet, Marcos Weber sabia que a confusão aumentaria. Mas em vez de reagir com confronto, decidiu agir com sutileza. No mundo Waldorf, descrição e inteligência estratégica valiam muito mais do que força bruta. Na manhã seguinte, Marcos convidou os diretores invejosos para uma reunião de coordenação para o prestigioso evento que se aproximava. Com calma e confiança, ele os orientou em um plano detalhado, atribuindo-lhes tarefas específicas e destacando seus pontos fortes individuais. Tudo foi pensado para que cada diretor se sentisse valorizado, garantindo ao mesmo tempo que Marcos mantivesse o controle sobre toda a organização. Durante a reunião, ele introduziu verificações cuidadosas e procedimentos de comunicação que, sem o conhecimento deles, neutralizaram sutilmente quaisquer futuras tentativas de sabotagem. Os diretores, convencidos de que controlavam certas partes, não tinham ideia de que estavam de fato executando o plano de Marcos. Isabela, que presenciou a cena, ficou fascinada. Marcos, disse ela após a reunião, você transformou uma ameaça em força, e esses diretores ainda acham que estão em vantagem. Marcos sorriu modestamente. Senhora, em qualquer conflito, é melhor transformar obstáculos em oportunidades. Naquela noite, enquanto os preparativos continuavam, Marcos supervisionava cada detalhe com uma calma impressionante. Os diretores, apesar da inveja, começaram a reconhecer que Marcos possuía um talento único. Ele não apenas antecipava problemas, mas também sabia como resolvê-los antes mesmo que surgissem. Essa resposta sutil marcou uma virada. Marcos não era mais apenas um funcionário influente, mas sim um estrategista respeitado, capaz de usar forças opostas a seu favor sem que elas percebessem. O Hotel Waldorf jamais conhecera tamanha maestria, e Isabela começou a considerar dar-lhe responsabilidades ainda maiores. Após várias semanas de sucesso inegável, Isabela Montclair tomou uma decisão que mudaria a dinâmica do Waldorf Hotel. Durante uma reunião com a equipe executiva, ela anunciou: Marcos Weber não será mais apenas nosso concierge.
A partir de agora, ele atuará como diretor de experiência do hóspede e supervisionará diretamente todas as nossas recepções, eventos e serviços VIP. Um silêncio atordoante caiu sobre a sala. Os diretores invejosos trocaram olhares preocupados e surpresos. Marcos, normalmente discreto, permaneceu impassível, mas por dentro sentia um orgulho reprimido e uma determinação renovada. Sua primeira tarefa oficial foi reorganizar a equipe de gestão para maximizar a eficiência e a consistência. Ele aplicou os mesmos princípios sutis que havia usado para neutralizar a sabotagem, destacando as habilidades individuais, redistribuindo responsabilidades e garantindo que cada ação servisse à excelência do hotel. No primeiro evento sob sua supervisão oficial, Marcos introduziu diversas inovações, convites personalizados para convidados VIP, coordenação perfeita das equipes de serviço e toques discretos, porém impressionantes que causaram sensação. Isabela assistiu com satisfação. A reputação do hotel estava crescendo vertiginosamente e Marcos se tornando indispensável. Os diretores, embora ainda invejosos, começaram a perceber que não podiam mais questionar sua autoridade. Até os mais céticos tiveram que admitir que Marcos possuía um raro talento estratégico. Ele transformava situações complexas em experiências perfeitas e impecáveis. Este capítulo marcou o ápice de sua ascensão dentro do Hotel Waldorf. Marcos não era mais um mero concierge, nem mesmo um funcionário influente. Ele se tornará uma peça central no poder e no sucesso do estabelecimento, respeitado e, apesar da inveja que o cercava, inegavelmente indispensável. Nas semanas seguintes, Marcos Weber se consolidou como a alma e a força motriz do Hotel Waldorf. Cada recepção, cada evento, cada detalhe do serviço estava agora sob sua supervisão direta, e os resultados foram espetaculares. Os hóspedes elogiaram a experiência Waldorf como um padrão incomparável de luxo e requinte. Isabela Montclair, fascinada e admirada, não escondeu mais seu respeito por Marcos. Certa noite, após uma suntuosa recepção com a presença de investidores e celebridades internacionais, ela o convidou para seu escritório. Marcos, disse ela calmamente, você transformou este hotel e até mesmo a percepção que temos dele. Você é muito mais do que um funcionário, você se tornou indispensável. Marcos sorriu, humilde, mas seguro. Senhora, eu só estava fazendo o meu trabalho, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Isabela se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você fez mais do que isso. Você mudou a dinâmica deste hotel. E eu confio em você para mantê-lo crescendo. A partir daquele momento, Marcos deixou de ser apenas o diretor de experiência do hóspede para se tornar um parceiro estratégico em todas as principais decisões do hotel. Gerentes invejosos, ao verem a transformação e a inegável eficácia de Marcos, foram forçados a reconhecer seu talento e acabaram colaborando em vez de competir. O Waldorf tornou-se não apenas um local de luxo, mas um exemplo de perfeição orquestrado por Marcos Weber, o homem que ninguém imaginaria ser capaz de mudar o destino de um estabelecimento inteiro. E no cerne desse sucesso, Isabela e Marcos encontraram um respeito mútuo inabalável, baseado em competência, inteligência e confiança. Foi a consagração silenciosa de um concierge que se tornou mestre do seu universo, provando que o verdadeiro valor não está nos títulos, mas no talento, na determinação e na capacidade de surpreender.